Antes de mais nada, boa tarde a todos e a todas. Eu peço licença para ficar de pé, porque eu sou igual aqueles filósofos peripatéticos que só conseguiam falar andando de um lado para o outro. Quero, antes de mais nada, agradecer a todas as organizações que participaram da construção dessa atividade. Quero agradecer em especial a reitoria da Universidade Federal do Amazonas e a nossa Rita, que foi a pessoa que articulou a minha vinda aqui a Minas. Nos contam uma história de que a guerra do Estado de Israel contra o povo palestino começou no dia 7 de outubro. No dia 7 de outubro, o Hamas, Organização da Resistência Palestina, concentrada na faixa de Gaza, teria atacado o Estado de Israel e o Estado de Israel estaria revidando esse ataque. Essa é a versão dominante do regime sionista, dos seus aliados e dos grandes meios monopolistas de comunicação. Até quem critica o Estado de Israel, muita gente que critica o Estado de Israel aceita essa versão, mesmo que seja para dizer que o revide do regime sionista é desproporcional, demasiadamente violento e até genocida. Mas o problema inicial está nessa versão. É razoável aceitarmos que esta guerra de ocupação e extermínio do Estado de Israel contra o povo palestino, é razoável acreditar que essa guerra começou no dia 7 de outubro? É razoável acreditarmos que se trata de uma guerra do Estado de Israel contra o Hamas? Essa versão, ela tem que ser desmontada, porque ela é uma grande mentira. E nós só podemos compreender onde está o ovo da serpente, qual é a origem deste conflito, dessa situação, desse genocídio, se nós nos dirigirmos ao momento original em que se construiu essa situação. E esse momento original no qual se construiu esse conflito está localizado no final do século XIX. Ali está o ovo da serpente. E qual é esse ovo da serpente? O surgimento de uma doutrina, de uma corrente ideológica, de um movimento chamado sionismo. Uma corrente político-ideológica que surge no interior do judaísmo. O sionismo não é a identidade do povo judeu. Entre os judeus, como entre qualquer outro grupo étnico, cultural, havia como há diferentes correntes político-ideológicas. O sionismo é uma dessas correntes. Uma corrente que surgiu, repito, no final do século XIX e veio a se tornar majoritária entre os judeus nas décadas seguintes. E qual era a proposta? O que representou o surgimento do sionismo? O que o sionismo defendia? Do que se tratava o movimento sionista? O movimento sionista buscou responder a uma questão fundamental. Essa questão fundamental era a perseguição histórica aos judeus. Os judeus sofriam ao longo dos séculos uma brutal perseguição, especialmente na Europa. Essa perseguição aos judeus ganhou o nome de antissemitismo na segunda metade do século XIX, quando um jornalista alemão chamado William Marr, um jornalista alemão furiosamente antijudaico, criou o termo antissemita. Ele quis dar ares científicos
aquele longevo ódio contra os judeus na Europa. Os judeus não são o único povo semita. Semita refere-se a Sem, filho de Noé. E o termo semita tem a ver com uma família de idiomas, uma família idiomática que é a família dos idiomas semitas. Nessa família de idiomas semitas estão o árabe e o hebraico, além de línguas mortas como o aramaico e diversas outras. Ainda que semitas, portanto, deva ser utilizado de uma maneira mais ampla, abarcando todos os povos que falam essas línguas semitas, historicamente, antissemitismo passou a ser o carimbo pelo qual se classifica a perseguição aos judeus. E o sionismo surge, em primeiro lugar, para responder a essa questão, com uma resposta determinada, uma resposta específica. Theodor Herzl, um jornalista austro-húngaro, nascido em Budapeste, é considerado o patriarca do sionismo. É considerado o seu grande líder histórico. Theodor Herzl escreveu e publicou em 1896 um livro intitulado O Estado Judeu. E nesse livro, Herzl propõe uma determinada forma de combater o antissemitismo. E essa forma que Herzl propõe foi a construção de um Estado judaico, de um Estado de supremacia étnica judaica. Theodor Herzl não propôs a construção de um Estado nacional judaico. E esse é o primeiro elemento ao qual nós devemos prestar muita atenção. A construção do Estado judeu nada tinha a ver com os movimentos de libertação nacional e anticolonial que emergem a partir do século XVIII com a vitória da Revolução Haitiana e com a vitória da Revolução Norte-Americana. Os Estados nacionais são produtos de uma situação muito clara. Um povo que existe em um território e um território que é dominado por uma potência colonial. Este povo em um território nós chamamos de nacionalidade. Essa nacionalidade dominada por uma potência colonial luta para se libertar deste regime colonizador. E esta luta se denomina luta pela libertação nacional, ou a luta pelo direito à autodeterminação nacional. Herzl tentou assemelhar a sua proposta de construção de um Estado judeu a essa luta de libertação nacional. Mas uma coisa nada tem a ver com a outra. O Estado judeu não era um Estado nacional, pelo simples motivo que os judeus, no final do século XIX, não eram mais uma nacionalidade. Nacionalidade é a intersecção entre o povo e o território. Só existe nacionalidade com o território. Nós sabemos disso pela experiência brasileira. O colonialismo português capturou negros na África, os desterritorializou e os trouxe escravizados para o Brasil. Esses negros desterritorializados e escravizados passaram a existir aqui no Brasil como um grupo racial oprimido, mas ao longo do tempo foram perdendo suas raízes nacionais. Esses negros escravizados possuíam nacionalidades na sua África ancestral, mas sem território eles deixaram de ser nacionalidades e se mantiveram como um grupo étnico, como um grupo racial. O oposto aconteceu, mesmo que sob duríssimas circunstâncias,
com os povos originários. Em certa medida, os povos originários conseguiram preservar seus territórios no formato das reservas que existem em nosso país. Condições muito precárias e também opressivas, mas os povos originários que lograram manter os seus territórios subsistiram como nacionalidades, aquilo que a antropologia colonial chama de tribos. Aqui na Amazônia nós temos provavelmente a maior quantidade de nacionalidades inseridas. Breno Alt, eu queria convidar também a professora Gisele Cifrone, que é professora da Faculdade de Educação da UFAM, para compor a mesa. Deixa ele continuar, então vamos lá. Bora lá. Vamos retomar. Eu prometo não ser igual aqueles guias turísticos que quando são interrompidos tem que voltar para o início. Eu vou tentar falar da onde eu parei. Pois então, Theodor Herzl, quando propõe a criação do Estado judeu, embora sua tentativa fosse de colocar esta luta pelo Estado judeu no âmbito daquele movimento que existia desde o século XVIII, de descolonização, de autodeterminação nacional, esse Estado judeu não tinha o elemento fundamental para essa equiparação. Os judeus não eram mais uma nacionalidade. Eu aqui mostrava o que é o significado de uma nacionalidade: a presença de um povo em um território, e lembrava a situação brasileira, o exemplo brasileiro. Os povos, os negros escravizados pelo colonialismo português foram desterritorializados da África e trazidos para o Brasil. Desterritorializados, os negros constituíram no Brasil um grupo étnico, racial, mas perderam suas raízes nacionais porque perderam seus territórios. E os povos originários mantiveram essas características de nacionalidade exatamente porque, ainda que sob duras circunstâncias, preservaram os seus territórios. Os judeus, no final do século XIX, quando surge o sionismo, os judeus já não eram mais uma nacionalidade há 1800 anos, desde que o Império Romano destruiu o último reino de Judá, no ano 70 da nossa era. Os judeus ainda resistiram por algumas décadas, mas finalmente, no ano 135, o imperador Adriano liquidou as últimas resistências judaicas na Palestina, território original dos judeus, e enterrou definitivamente o reino de Judá. Os judeus, então, foram expulsos da Palestina, foram para a diáspora, para o êxodo. Os judeus transitaram especialmente para a Europa, através do Mediterrâneo. Devemos sempre ter cuidado com o significado da palavra judeu, porque a mesma palavra, judeu ou judaísmo, diz respeito a três situações diferentes. Judeus ou judaica era uma nacionalidade que existiu até o ano 70 da nossa era. Judeu também se refere à religião judaica. E judeu também é um grupo étnico-cultural cuja origem mais remota é a história do povo judeu na antiga Canaã, rebatizada de Palestina. Nem todos os judeus são religiosos. Eu sou judeu e minha família não tem qualquer contato com qualquer tipo de religião há 4 gerações, desde o século XIX. E muitos são os judeus seculares, que não possuem, que não professam a religião judaica.
São então 3 as situações para as quais se emprega a mesma palavra. Os judeus, enquanto nacionalidade, deixaram de existir no ano 70 da nossa era. Emigraram, expulsos da Palestina, principalmente para a Europa. E na Europa, os judeus se inseriram nas sociedades para as quais emigraram. Passaram a se incorporar àquelas sociedades, com maior ou menor integração, mas atuando, se incorporando àquelas nacionalidades para as quais emigraram. Assim, quando Herzl propõe a criação do Estado judeu no final do século XIX, ele não estava falando de um Estado nacional, ele estava falando de um Estado étnico, de um Estado racial, de um Estado de supremacia étnica, de um etno-Estado, de uma etnocracia. Algo muito diferente dos Estados nacionais que emergiram a partir do século XVIII. Era tão evidente essa característica de que a natureza do Estado proposto por Herzl era racial, que quando é aceita por parte da liderança judaica a ideia do Estado judeu, a primeira pergunta que se fez foi: bom, aonde nós vamos construir o Estado judeu? Nenhum povo que luta pela autodeterminação se faz essa pergunta. Os brasileiros nunca se perguntaram aonde queriam construir seu Estado nacional. Tampouco os norte-americanos, os vietnamitas ou os argelinos, porque a autodeterminação nacional vincula-se diretamente a um território. No caso do sionismo, não. O etno-estado dizia respeito a um grupo étnico, cultural e religioso espalhado pelo mundo, que deveria ser reunido com base na identidade étnica e, para tanto, deveria ser escolhido um território. Se o pilar inicial do sionismo é a defesa de um Estado de supremacia étnica como solução contra o antissemitismo, o segundo pilar tem a ver com a escolha de território que foi feita para construir esse Estado de supremacia étnica. A escolha de onde construir esse etno-estado. Quando irrompe o movimento sionista, vem junto uma consigna que parecia doce como mel: uma terra sem povos para um povo sem terras. É como se o sionismo estivesse dizendo assim: nós queremos construir um Estado de supremacia étnica, mas a gente não quer atrapalhar ninguém. A gente quer construir esse Estado num território desocupado, num território sem gente. Era uma consigna que foi levada a sério por grupos minoritários do sionismo. No primeiro Congresso Mundial Sionista, em 1897, houve grupos minoritários que propuseram construir esse Estado de supremacia étnica judaica na Patagônia, lá na Argentina, no Uganda, no Congo e até em Madagascar. Mas o que prevalece no movimento sionista foi a decisão de construir o Estado de supremacia étnica judaica na Palestina. O argumento do sionismo parecia de senso comum: é o retorno dos judeus às suas terras ancestrais. Essa é a explicação que o sionismo tornou pública. Mas essa explicação, ela encobre o que realmente aconteceu e por que a Palestina acabou sendo escolhida como território para construir o Estado de supremacia étnica judaica, o Estado judeu de Theodor Herzl. Essa escolha da Palestina
fundamentalmente tem a ver, uma das razões fundamentais tem a ver com o pacto que veio a ser construído entre o movimento sionista e a religião judaica. O movimento sionista, quando nasce, era um movimento não religioso, era um movimento laico, dirigido por judeus seculares. Theodor Herzl, com o perdão da má rima, Theodor Herzl era tão ateu quanto eu. Ele não tinha qualquer crença religiosa. Mas o sionismo logo se deu conta que o seu discurso era incapaz de chegar nas massas proletarizadas e empobrecidas do judaísmo, especialmente os judeus que viviam na Europa Oriental, particularmente no Império Russo. O discurso do sionismo não chegava nessa gente. E a direção sionista percebeu que só seria possível chegar nessas massas judaicas se eles encontrassem os seus Silas Malafaias. Se o movimento sionista se abraçasse a setores da religião judaica e tivessem um discurso religioso que justificasse o sionismo. E esta constatação por parte da liderança sionista levou a um pacto entre o movimento sionista e grupos da religião judaica. Esse pacto passou por dois acordos, um acordo material e um acordo religioso fundamental. Qual foi o acordo material? Disseram os sionistas para os rabinos: olha, nós vamos construir um Estado judeu, se vocês nos apoiarem, esse Estado judeu oferecerá poderes e privilégios aos rabinos, aos grupos religiosos. Esse Estado judeu terá uma religião oficial, o judaísmo, e os rabinos serão figuras de grande poder nesse Estado. Esse Estado judeu será uma teocracia aveludada, uma semi-teocracia, uma teocracia ocidentalizada, mas será uma teocracia. Esse foi um item do acordo entre o movimento sionista e grupos da religião judaica. Mas houve um outro item religioso de muita importância. Está escrito no Talmud, o Talmud é um dos textos religiosos fundamentais do judaísmo, escrito no século V da nossa era. Está lá escrito no Talmud uma passagem que é mais ou menos assim: o povo eleito, os judeus, somente poderá retornar à terra prometida, a antiga Canaã, rebatizada de Palestina, e lá reconstruir o antigo reino de Israel depois da chegada do Messias. Somente a chegada do Messias permitiria o retorno dos judeus, porque a chegada do Messias seria a consolidação do perdão divino aos pecados judaicos, aqueles pecados, segundo os religiosos, segundo os textos religiosos, aqueles pecados que teriam levado os judeus a serem expulsos das suas terras ancestrais, sem que Deus nada tivesse feito a respeito. Somente a chegada do Messias autorizava o retorno dos judeus à terra prometida. Vocês veem o problema que isso era para o sionismo? Mas na negociação com os grupos religiosos judaicos, não com todos, mas com alguns dos mais importantes, fez-se um bem bolado. Se trocou a ordem dos fatores para mudar o produto. Depois do acordo, ficou assim: o Messias só chegará depois que o povo eleito tiver retornado à antiga Canaã, a terra prometida, a atual Palestina, e ali reconstruído o reino de Israel sob o formato do moderno Estado sionista. Somente então chegará o Messias. Com esse discurso, aí sim, o sionismo teve
uma narrativa para convencer as massas judaicas desesperadas e oprimidas do Império Russo a aderir ao movimento sionista. Bastava, para a vinda do Messias, que as massas judaicas emigrassem para a Palestina e apoiassem o projeto sionista de construção do Estado judeu. Evidentemente que esse pacto religioso passava pela escolha da Palestina como território para construir o Estado judeu. Esse pacto não seria possível se o território escolhido fosse a Patagônia, Congo, Uganda ou Madagascar. A Palestina escolhida sob esta lógica. E esse é o segundo pilar da doutrina sionista. O primeiro, o Estado de supremacia étnica. O segundo, a escolha da Palestina como território para construir esse Estado. Mas quando o sionismo decide-se, no final do século XIX, por construir o Estado judeu na Palestina, havia um pequeno problema. A esmagadora maioria daquela população era composta do que hoje nós conhecemos como palestinos. Mais de 85% da população era de palestinos. Os judeus representavam algo entre 5% e 8% da população local. Alguns calculam menos, alguns calculam um pouco mais de 5%, mas ao redor de 5%, de 5% a 8% da população local. Os cristãos, outros 5%, e outros grupos étnicos ou religiosos, o restante. Como então construir um Estado de supremacia étnica judaica em um território no qual havia uma ínfima minoria populacional de origem judaica ou de fé judaica? Só havia um caminho, o caminho da colonização, o caminho da limpeza étnica, da expulsão, da segregação, da subjugação, no limite do extermínio. O sionismo, portanto, nasce como uma doutrina racial de identidade étnica, propondo a construção de um Estado de supremacia étnica judaica, e ao escolher a Palestina nas condições em que escolhe a Palestina, o sionismo se transforma de uma doutrina racista também uma doutrina colonial. Por isso que o subtítulo do meu livro é Retrato de uma doutrina colonial e racista. Esses são os dois pilares fundamentais do sionismo. Como eu disse no início, o sionismo responde, em primeiro lugar, ao antissemitismo. É uma resposta determinada de tipo racista ao antissemitismo. Esse é o primeiro fator ao qual responde o sionismo. Mas não é o único fator. Há um segundo fator importante. O sionismo não constrói sozinho o seu projeto. A construção do projeto sionista ocorre em aliança com o principal Estado imperialista da época, que era a Inglaterra, o Reino Unido. O Reino Unido tinha interesses estratégicos no Oriente Médio e desejava construir uma cabeça de ponte naquela região. Aquela região, o Oriente Médio, no final do século XIX, início do século XX, estava nos domínios coloniais do Império Turco-Otomano. O Reino Unido queria disputar esse território contra o Império Turco-Otomano, por duas razões. A primeira razão geográfica. O Oriente Médio é decisivo geograficamente, porque é uma dobradiça entre o Ocidente e o Oriente. O acesso à Ásia e à África a partir do Ocidente depende do Oriente Médio. Essa era uma razão pela qual o Reino Unido desejava uma cabeça de ponte no Oriente Médio. Mas havia uma segunda razão. Nos últimos 25 anos do século XIX,
já havia sido descoberta uma nova fonte de energia, o petróleo. O petróleo já era conhecido e já era explorado em 3 territórios fundamentalmente: nos Estados Unidos, no Império Russo e no Oriente Médio. Portanto, ter acesso ao Oriente Médio para o Reino Unido era vital para os seus interesses econômicos, para ter acesso e segurança em relação à exploração do petróleo do Oriente Médio. Já havia explorações britânicas de petróleo, por exemplo, no Irã. E essa exploração necessitava de proteção militar em função do Oriente Médio, especialmente os territórios árabes, estarem sob colonização do Império Turco Otomano. Sob essas circunstâncias, o Reino Unido apoia o projeto sionista. O Reino Unido também estabeleceu diálogos com as lideranças árabes. O Reino Unido tem como característica jamais colocar os ovos na mesma cesta, sempre aposta em diferentes estratégias. Mas as lideranças árabes naquela época eram tribais, não representavam um movimento unificado, disciplinado, que pudesse atender os interesses do Reino Unido. E também as lideranças árabes, elas não eram europeias. A cor de pele das lideranças árabes não era caucasiana, como se dizia antigamente. Foi natural para o Reino Unido, portanto, estabelecer um pacto com o movimento sionista para construir a cabeça de ponte no Oriente Médio. O movimento sionista era financiado pela fração judaica da burguesia europeia. O grande financiador do movimento sionista era o barão de Rothschild, um judeu miliardário que havia comprado o título de nobreza para escapar do antissemitismo. E era um integrante da burguesia britânica. Aliás, o barão de Rothschild era um dos maiores empresários do ramo petroleiro naquela época. Era o dono das grandes instalações petroleiras de Baku, no Império Russo, por exemplo. Portanto, foi natural para o Reino Unido chegar a um acordo com a liderança sionista, impulsionando o movimento sionista em seu projeto de colonização da Palestina. Esse foi, portanto, o segundo fator ao qual respondeu o sionismo. O primeiro fator, uma resposta racista ao racismo antijudaico. O segundo fator, a aliança com o principal Estado imperialista. O movimento sionista, se nós quisermos uma classificação estrita, é um movimento nacional chauvinista, burguês, racista e colonial. Essa é sua caracterização ideológica desde o princípio. E era natural que ele se entendesse com o principal Estado imperialista da época. Mas havia um terceiro fator ao qual respondeu o sionismo, que é muito pouco abordado. O sionismo também era um antídoto contra a luta revolucionária que atravessava especialmente a Europa, particularmente depois de 1848. Por que o sionismo era um antídoto contra a luta revolucionária? Porque havia ocorrido um processo de mutação social do judaísmo. Os judeus, que haviam enriquecido na Antiguidade e na Idade Média, com o desenvolvimento do capitalismo, primeiro na Europa Ocidental e depois no Oriente, na Europa Ocidental a partir do século XIII e na Europa Oriental depois do século XIX, os judeus vivem um processo profundo de diferenciação de classes e de empobrecimento e proletarização das massas judaicas. É verdade que uma parte dos judeus se incorpora à burguesia europeia, mas massas judaicas numerosas são empurradas para o trabalho braçal, para o trabalho nas indústrias, para o trabalho nas fazendas, para o trabalho braçal, porque os judeus são expulsos dos seus antigos papéis
creditício e mercantil que haviam exercido na Antiguidade e na Idade Média. Eu daqui a pouco voltarei a esse tema. Com esse deslocamento dos judeus, há uma natural inserção de grande número de pessoas de origem judaica nas lutas sindicais e revolucionárias daquela época. E nesse ambiente surge uma figura fundamental que iria criar a principal corrente político-ideológica do judaísmo até os anos 40 do século passado. Essa figura foi a de um judeu alemão chamado Karl Marx. O marxismo foi a corrente majoritária entre os judeus não religiosos desde a segunda metade do século XIX até os anos 40 do século XX. Marx, quando jovem, escreve um pequeno livro fundamental que se chamava Sobre a Questão Judaica. Nesse livro, Marx faz um diagnóstico da origem do antissemitismo e propõe um caminho para superar essa tragédia que atormentava os judeus, o antissemitismo. Qual é o diagnóstico que Marx faz neste livro sobre a questão judaica? De que o antissemitismo tinha uma base material. O antissemitismo não tinha a ver com religião, o antissemitismo não tinha a ver com hábitos judaicos, o antissemitismo não era um racismo pela cor de pele. Não, o antissemitismo tinha uma base material. Qual era a base material? A função econômico-social dos judeus depois que saem da Palestina. Os judeus originalmente, como todos os povos da Palestina, eram um povo agrário. Quando são expulsos da Palestina, os judeus vão à Europa principalmente. E na Europa os judeus se transformam em um povo-classe de mercadores. Na economia agrária da Antiguidade e da Idade Média, não se produzia, no âmbito das estruturas agrárias, todas as mercadorias que eram necessárias para o cotidiano. Muitas mercadorias tinham que ser adquiridas no mercado e até mesmo importadas. Roupas, móveis, armas, utensílios dos mais diferentes tipos, matérias-primas. E os judeus vão desempenhar um papel decisivo no comércio entre a economia agrária da antiguidade e os produtos que vinham, boa parte deles, do Oriente, da onde vinham os judeus. Como um povo-classe, os judeus acumulam capital a partir desta atividade mercantil. E acumulando um capital a partir dessa atividade mercantil, os judeus abrem uma segunda atividade, que é a atividade de empréstimo a juro, de empréstimo mediante pagamento de um diferencial, a função de usurários, como viriam a dizer depois os textos da Inquisição. Eram duas funções vitais na Antiguidade e na Idade Média: as funções mercantil e creditícia. Sem essas funções, a economia agrária da Antiguidade e da Idade Média não era capaz de sobreviver. Mas eram atividades que provocavam ódio. É simples, pessoal. Levanta a mão aqui quem gosta de banqueiro. Mas todos nós já precisamos de banqueiro em algum momento da vida. Não há um de nós com mais de 18 anos nessa sala que não tenha recorrido a algum tipo de crédito bancário. Mas nós odiamos banqueiros. Se amanhã fosse aprovado pelo Parlamento Brasileiro uma lei de que deixa de ser crime matar banqueiro, se eu fosse banqueiro eu fugia do Brasil. Do comerciante a gente gosta um pouquinho mais, mas a gente sempre acha que o comerciante cobra mais caro do que devia, que o comerciante não vende a mercadoria com a qualidade prometida, ou até mesmo que o comerciante batiza as mercadorias. É uma relação normal que existe de desconfiança em relação ao banqueiro e ao comerciante, embora sejam funções decisivas. Essa era a situação
que viviam os judeus, ao monopolizarem, segundo Marx, as atividades mercantis e creditícias na Antiguidade e na Idade Média. Funções fundamentais, indispensáveis, mas geradoras de ódio. Se é assim hoje, imaginem como era na Antiguidade, com a economia inteira vinculada ao trabalho da terra e ao trabalho sob condições produtivas, condições técnicas e tecnológicas precaríssimas, em que as pessoas literalmente trabalhavam de sol a sol. Imagina o que era para essas pessoas, até mesmo para os donos das terras, irem às cidades comprar mercadorias, com suas mãos calejadas, sangrando de tanto trabalhar, e encontrar um povo classe cujas mãos eram lisas como as minhas, que não trabalhavam de sol a sol, que não estavam expostos às agruras do trabalho agrícola e que viviam vendendo mercadorias que eles não produziam, mas logravam obter uma parte importante da renda do trabalho através do comércio. E mais ainda, quando os judeus, como povo clássico, passam a desempenhar o papel de credores à juda, de pré-banqueiros. Aliás, você sabe de onde vem a palavra banqueiro? Eu vou contar a anedota. Eu descobri outro dia isso, tem uns meses atrás. Em alguns países da Europa, era proibido emprestar dinheiro a juros. Já na Antiguidade, não precisou vir uma Inquisição. Já na Antiguidade era proibido. Como é que fazia então o judeu que tinha dinheiro para emprestar e aquele cidadão da economia agrária que queria dinheiro emprestado por algum problema, por alguma necessidade? Eles combinavam um encontro, não evidentemente numa instituição, mas eles combinavam um encontro secreto. Esse encontro secreto normalmente era com um sentado do outro, ao lado do outro, em um banco. A palavra em alemão para banco é Bank, e essa é a origem da palavra banco, porque é assim que começou a atividade bancária. Marx considerava então que esta era a base material do antissemitismo, e considerava também que o antissemitismo havia se radicalizado a partir do século XIII, XIV, XV, porque os judeus foram perdendo essencialidade na economia europeia. Por que os judeus perdem a essencialidade na economia europeia? Porque começa a se desenvolver o capitalismo. Com o desenvolvimento do capitalismo surge uma nova classe, a burguesia. E essa nova classe autóctone europeia, ariana em muitos países, ela queria o espaço que era dos judeus, o espaço comercial e creditício. Os judeus, portanto, deixam de poder exercer o monopólio do comércio e do crédito, porque essa burguesia quer para si essa atividade. E essa burguesia começa a radicalizar o antissemitismo, a perseguição contra os judeus, e os judeus, ao perderem essencialidade, perdem força econômica. Ao perder força econômica, perdem força política, deixam de conseguir ter aliados políticos importantes, deixam de conseguir financiar sua própria segurança. Os judeus se fragilizam, e é nesse momento que o antissemitismo avança. E não só por parte da burguesia, também por parte da nobreza, porque a nobreza queria aqueles espaços creditícios e mercantis que eram dos judeus para poder negociar com a burguesia, para poder dizer para a burguesia assim: olha, ganhem dinheiro, está aqui o comércio, está aqui as finanças, mas não queiram o meu poder político, o poder político que o feudalismo ainda detinha, que as monarquias ainda detinham. E a nobreza também queria se livrar das suas enormes dívidas junto aos judeus, porque afinal de contas os banqueiros judeus é que tinham financiado castelos, guerras e assim por diante. Então os judeus foram atacados a partir do século XIII na Europa Ocidental, de maneira mais gravosa a partir do século XV na Europa Ocidental, e a partir do século XIX na Europa Oriental. Os judeus são atacados pela burguesia e pela nobreza, e já muito fragilizados. Do ponto de vista religioso, a burguesia ascendente, especialmente nos países anglo-saxônicos, essa burguesia ascendente iria se abraçar ao protestantismo na luta antissemita. E a nobreza decadente, particularmente nos países latinos,
faria do catolicismo sua bandeira religiosa contra o judaísmo. Essa era a caracterização que Marx fazia. E Marx dizia assim: só será possível aos judeus superarem o antissemitismo se houver o fim da propriedade privada, se houver a revolução socialista, se houver o fim das classes. Somente com a revolução e o fim da propriedade privada e o fim das classes sociais, disse Marx, os judeus poderão se livrar do Deus dinheiro que os asfixia pelo pescoço e os tornam alvo do ódio social. Não havia outro caminho para superar o antissemitismo que não fosse a revolução socialista. E Marx propunha aos judeus, ao contrário de se unificarem a partir da sua etnia, se unificarem a partir da sua classe, se envolvendo na luta das classes trabalhadoras, nas lutas sindicais, nas lutas revolucionárias, nas lutas socialistas. A proposta de Marx para o judaísmo não era da autodeterminação étnica que o sionismo viria propor 50 anos depois. Era o da assimilação às classes trabalhadoras nos países nos quais estavam os judeus. E a partir da inserção das classes trabalhadoras, o judaísmo deveria ter uma perspectiva internacionalista. Vejam que a concepção de Marx sobre a luta contra o antissemitismo é radicalmente oposta àquela que viria a ter o sionismo. E isso teve uma consequência para a luta de classes na Europa, que foi uma inserção enorme dos judeus na luta revolucionária no final do século XIX e início do século XX. E é uma inserção muito importante. Embora os judeus jamais tenham sido um grupo populacional acima de 15 milhões, os judeus possuíam um legado educacional e cultural muito acima da média dos povos europeus. Por que isso? Porque os judeus na Antiguidade e na Idade Média tinham os dois pré-requisitos para acumular cultura e conhecimento: tempo e dinheiro. E isso fez com que os judeus tivessem um alto padrão cultural e educacional se comparado com os demais grupos étnicos europeus daquela época. Na Antiguidade e na Idade Média, os judeus colocaram esse capital cultural a serviço das classes proprietárias. A partir do desenvolvimento do capitalismo, da proletarização e do empobrecimento dos judeus, grande parte desse capital se transfere para a luta das classes trabalhadoras. O próprio Marx é exemplo disso. Vocês querem outro exemplo? Em 1917, outubro de 1917, nós temos a Revolução Russa. A Revolução Russa foi dirigida pelo Partido Bolchevique. Na direção do Partido Bolchevique havia 7 integrantes. A população judaica no Império Russo era pouco acima de 4%. Mas dos 7 integrantes da direção do Partido Bolchevique, 4 eram judeus. Trotsky não se chamava Trotsky, se chamava Lev Davidovich Braunstein. Kamenev não se chamava Kamenev, se chamava Rosenfeld. Zinoviev não se chamava Zinoviev, se chamava Aronovich. Sokolnikov não era Sokolnikov, era Gershon Yankelevich. Os 3 únicos não-judeus do alto comando do Partido Bolchevique eram Lenin, Stalin e Bubnov. E essa presença judaica na luta revolucionária não era apenas na Rússia, se espalhou por toda a Europa e por todas as Américas, a um ponto tal que quando Hitler escreve Mein Kampf, o tempo todo ele fala de conspiração judaico-bolchevique. Portanto, o sionismo oferece uma possibilidade para a burguesia europeia que ia além dos seus interesses imperialistas. O sionismo era uma possibilidade de neutralizar a influência das ideias marxistas no judaísmo e assim neutralizar a influência do judaísmo na luta da classe trabalhadora. Herzl, quando escreve
o Estado judeu, ele diz isso claramente, de uma maneira sintetizada. É assim que fala Herzl em seu livro. A solução que estou propondo serve a todos. Vocês, europeus, não querem se ver livres dos judeus? Nós estamos dispostos a ir embora. Nós queremos ter o nosso Estado na Palestina, diria ele, depois do Estado judeu, porque a opção da Palestina não está no livro Estado judeu. Nós queremos ter o nosso próprio Estado. Vocês nos apoiam em ter nosso próprio Estado, e está resolvido os dois problemas: o de vocês de se livrarem dos judeus e o nosso de termos o nosso Estado étnico. E de quebra, existindo uma possibilidade nacionalista tão fervorosa a favor dos judeus, de quebra o que vai acontecer é que cada vez menos judeus se filiarão a grupos revolucionários e cada vez mais judeus aderirão à perspectiva étnico-nacionalista oferecida pelo sionismo. O sionismo era, portanto, desde o seu princípio, uma vacina contra o marxismo no interior do judaísmo. Esse era o terceiro fator ao qual respondia o sionismo. O primeiro fator, uma opção, um caminho racista para se livrar do racismo antijudeu. Um segundo fator, os interesses imperialistas do Reino Unido no Oriente Médio. Um terceiro fator, constituir uma vacina contra a influência do marxismo no seio do judaísmo. Esses três fatores são a síntese da razão histórica e das posições do sionismo. E o sionismo construirá, com o apoio do Reino Unido, um projeto de colonização que se desenvolverá por distintas etapas. Numa primeira etapa, a colonização ocorre por povoamento. O objetivo principal dessa primeira etapa era aumentar o número de judeus na Palestina e o número de terras controladas, e o volume de terras, as áreas de terras controladas pelos judeus. Nessa primeira etapa, o movimento sionista cria dois fundos: o Fundo Nacional Judaico e a Agência Judaica. Esses fundos são abastecidos com recursos financeiros da burguesia judaica e dos seus aliados. O Fundo Nacional Judaico comprava terras disfarçadamente, como se fossem negociações triviais, vis-a-vis, pessoa a pessoa. Eram judeus que apareciam com dinheiro e compravam terras de árabes, compravam terras de turcos, que ainda tinham terras na Palestina, até persas ainda tinham terras na Palestina. Adquiriam terras a partir do Fundo Nacional Judaico. A Agência Judaica, por sua vez, tinha uma outra tarefa. Com recursos da mesma origem, a Agência Judaica financiava a imigração dos judeus, especialmente do Império Russo, para a Palestina. Pagava as viagens, a implantação dessas famílias na Palestina, oferecia a terra que tinha sido comprada pelo Fundo Nacional Judaico para que essa família começasse a produzir e assim por diante. Essa colonização por povoamento foi dominante até o final dos anos 10 do século passado, quando os judeus já tinham adquirido uma maior presença numérica na Palestina e o capital judaico já era mais volumoso naquela região. Começou uma segunda etapa da colonização, que foi a colonização por segregação. O capital judaico criou empresas, fazendas, escolas, hospitais, clubes, com uma característica: só para judeus. Somente os judeus podiam ter empregos nessas empresas. Somente os judeus podiam estar cooperativizados nessas fazendas. Somente os judeus tinham acesso a esses hospitais, a essas escolas, a esses clubes. Essa colonização por segregação iria avançar nos anos 20 do século passado. Seria a forma dominante até o final dos anos 20 do século passado. Diante da colonização por segregação, as lideranças palestinas se dão conta que o que estava ocorrendo no seu território era um processo colonial. Um processo colonial de novo tipo, sem invasões armadas. Um processo colonial por um caminho financeiro. E o povo palestino começa a lutar. Greves, motins, sabotagens, manifestações, protestos, exigindo
tanto o acesso a tanto empregos nessas empresas e fazendas, quanto acesso aos hospitais, à educação, quanto também a redução ou a interrupção da imigração judaica para a Palestina, num período, a partir de 1918, em que o Reino Unido exercia o controle da Palestina através do mandato colonial que receberia com o fim da Primeira Guerra Mundial. Mas era a palavra formal, era o mandato britânico sobre a Palestina, que era como se caracterizou o período colonial entre 1918 e 1948, em que o Reino Unido exerceu o domínio colonial da Palestina. Os palestinos, portanto, começam a lutar, a intensificar suas lutas, e aí começa a terceira etapa da colonização, a colonização por violência. O movimento sionista, a pretexto de defender a vida judaica e a propriedade judaica, cria 3 grandes milícias armadas: o Haganá, o Irgun e o Lehi. Essas milícias eram ligadas, cada uma delas, a um setor político do sionismo. Essas milícias rapidamente se desenvolvem como milícias que vão levar a violência para as aldeias, as vilas e as cidades palestinas, especialmente a partir dos anos 30. O auge da resistência palestina à colonização foi a Revolução Palestina de 1936 a 1939. Essas milícias sionistas já criadas se incorporarão ao exército britânico e à polícia britânica para reprimir e derrotar a Revolução Palestina de 36 a 39. Derrotada a Revolução Palestina, essas milícias começariam literalmente a tocar o terror nas vilas, aldeias e cidades palestinas, impondo aos palestinos a seguinte opção: ou fogem ou morrem. Essa é a terceira etapa da colonização. E essa terceira etapa da colonização ganharia ímpeto nos anos 40, até que fosse criado o Estado de Israel em 1948. Este é o processo inicial de colonização sionista. Ainda que tivesse o apoio do Reino Unido e de outros estados imperialistas, seria improvável que o sionismo tivesse construído o seu Estado, o Estado de Israel, se não fosse a Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial e o genocídio de 6 milhões de judeus, cria-se uma brutal comoção no mundo. E essa comoção leva a um consenso internacional, um consenso entre as potências vitoriosas na Segunda Guerra, de que os judeus tinham direito a uma reparação histórica, de que os judeus tinham direito a se proteger. E esta comoção e esse consenso internacional levariam à partilha da Palestina em 1947. Levariam a resolução 181, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 29 de novembro de 1947. Por essa partilha, resolução 181, também conhecida como Partilha de 47, a Partilha da Palestina, a Palestina foi dividida em 2 partes. 53,5% do território para 700 mil judeus, 46,5% do território para 1,4, 1,5 milhão de palestinos. Não preciso dizer onde estavam as terras mais férteis e as terras menos férteis. Essa é a divisão inicial da Palestina. Os sionistas acatam a partilha da Palestina como uma etapa de acumulação de forças para conquistar toda a região. As lideranças palestinas e os países árabes não aceitam a partilha. Afinal, estava lhe sendo roubado metade do território no qual os palestinos eram maioria populacional, as melhores terras estavam sob o controle dos sionistas por essa partilha, e isso provoca uma reação do povo palestino e dos países árabes contra a partilha. De maio de 1948 a março de 1949, nós
tivemos a primeira guerra árabe-israelense, quando ocorre a partilha, é criado o Estado de Israel e o povo palestino e os países árabes não aceitam a partilha. Quando termina a primeira guerra árabe-israelense com a vitória de Israel, o Estado sionista não controlava mais 53,5% do território, controlava 79% do território. 750 mil palestinos aproximadamente tinham sido expulsos de suas casas e de suas terras nesse período entre a partilha e março de 49, em um episódio histórico que os palestinos chamam de Nakba, a palavra em árabe para catástrofe, para desastre. 750 mil palestinos expulsos das suas casas e de suas terras. As suas casas e suas terras foram simplesmente confiscadas pelo regime sionista e utilizadas como ativos para fortalecer a imigração judaica na região. 18 anos depois, 1967, Israel começa uma guerra. Esse episódio entrou para a história com o nome de Guerra dos 6 Dias, de 5 a 10 de junho de 1967. Quando termina essa guerra, Israel controlava 100% da Palestina e algo mais, porque havia conquistado também a península do Sinai, que era egípcia, e as colinas de Golã, que eram sírias. O Egito, depois do armistício de 1949, o Egito passou a ter o controle provisório da faixa de Gaza e a Jordânia o controle provisório da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental. Com a Guerra dos 6 Dias, Israel toma a faixa de Gaza do Egito e avança na Península do Sinai, toma a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, que estavam sob controle jordaniano. 100% de controle da Palestina, ocupação militar, regime de apartheid. O povo palestino continuou a lutar. O povo palestino, em 1964, tinha construído sua principal organização, a Organização pela Libertação da Palestina, que era composta por cerca de 12 grupos, mas um deles era o mais importante, que era o Al-Fatah. Até hoje, o grupo mais importante na OLP. O povo palestino recorreu a todas as formas de luta nesse processo. E o ápice dessa resistência ocorreria na primeira intifada, entre 1988 e 1993, que começou literalmente como uma rebelião de paus e pedras em Gaza, e se espalhou por todos os territórios ocupados, com mobilizações, greves, protestos. Tiveram tal força que, associada à intifada, à pressão internacional, Israel resolve pela primeira vez sentar na mesa de negociação e dialoga, negocia com a LP os acordos de Oslo. O que foram os acordos de Oslo, assinados em 1993? Os acordos de Oslo pegam 21% da Palestina, aqueles 21% que Israel não controlava até a guerra de 67. Esses 21% foram divididos em 3 áreas: área A, área B e área C. A área A é composta por 167 enclaves palestinos dirigidos pela Autoridade Palestina, uma espécie de governo provisório que foi constituído a partir dos acordos de Oslo. São vilas, cidades, aldeias palestinas, 167 enclaves palestinos. A área B são as estradas que ligam uma cidade a outra. Não é possível ir de uma cidade a outra sem passar pelo controle militar israelense. Na área A, o controle civil e militar é da Autoridade Palestina. Na área B, que são essas estradas, o controle civil, que não vale qualquer coisa, é da Autoridade Palestina, mas o controle militar é israelense. E na área C, tanto o controle civil quanto o militar continua a ser israelense. Na prática, os palestinos passaram a ter alguma forma de autogoverno em apenas 9%, 8, 9% do território. Mas os acordos de Oslo não eram só isso. Os acordos de Oslo
mantinham nas mãos de Israel o fornecimento de energia elétrica, o fornecimento de água, a coleta de impostos, o comércio exterior e até a moeda utilizada nos territórios ocupados é o shekel, a moeda israelense. Por que o LP aceita esse acordo? Era uma situação difícil a que vivia o LP naquela época, com o fim da União Soviética em 1991, o domínio brutal dos Estados Unidos sobre o mundo. Havia ocorrido crises no mundo árabe que enfraqueceram a OLP, como a Primeira Guerra do Iraque. A OLP vê nos acordos de Oslo a possibilidade de andar alguns passos à frente e de manter os palestinos nos seus territórios. A opção que se desenhava era a possibilidade dos palestinos serem totalmente expulsos dos seus territórios e viverem a desterritorialização que outros povos viveram. A OLP aceita os acordos de Oslo. Mas rapidamente fica claro que nem sequer os acordos de Oslo Israel estava disposto a cumprir. Logo, imediatamente depois de assinados os acordos de Oslo, os governos sionistas, sejam os trabalhistas, sejam os conservadores, começam a estimular uma quarta onda de colonização, estimulando a imigração, especialmente dos antigos territórios soviéticos, a imigração de judeus para estabelecer assentamentos judeus nas áreas B e C dos acordos de Oslo, ou seja, nos territórios palestinos. Hoje nós temos cerca de 750 mil judeus em 230 assentamentos ilegais na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Uma quarta onda de colonização que era para impedir qualquer possibilidade de ser construído um Estado palestino ao lado do Estado de Israel, que é o espírito dos acordos de Oslo. Os acordos de Oslo são assinados porque dali a 5 anos se negociaria finalmente a construção de um Estado palestino. Essa quarta onda de colonização, ela impede efetivamente a existência de um território contíguo, de um território sobre o qual fosse possível construir o Estado palestino. Se nós tivéssemos um drone bem desses que voa bem alto, José, a gente olhar para a Palestina, ele é um queijo suíço. Ele é exatamente como um queijo suíço. Ou seja, você tem enclaves palestinos, mas a região continua a ser controlada pelo exército israelense e por esses 750 mil colonos. Essa situação de frustração dos acordos de Oslo levou à segunda intifada, que iria ocorrer entre 2000 e 2005. Uma nova rebelião, greves, protestos, ações armadas, rebeliões. E aí ocorre o armistício em 2005. Por esse armistício de 2005, se acertam determinados compromissos entre os palestinos e o Estado de Israel e outros compromissos dentro das próprias forças palestinas. Com Israel, o armistício foi do seguinte tipo: primeiro, retornar ao espírito de Oslo, ou seja, a possibilidade de construir o Estado palestino daqui a 5 anos. Em troca disso, as forças palestinas que participavam da segunda intifada iriam baixar armas, iriam suspender a luta armada. Segundo, Israel começaria a desmontar os assentamentos judeus ilegais, a começar pela faixa de Gaza. O que Israel fez? Israel retira os colonos da faixa de Gaza, que eram poucos, o grosso dos colonos estava concentrado na Cisjordânia. Mas Israel manteve o controle de todos os outros elementos: água, luz, impostos, moeda. Os acordos internos desse armistício foram os seguintes: primeiro, realizar em 2005 eleições presidenciais. Yasser Arafat, líder histórico da OLP e primeiro presidente da Autoridade Palestina, tinha falecido no ano anterior. Segundo, realizar eleições legislativas, eleições para o Conselho Legislativo Palestino em 2006. Era um calendário para fortalecer a Autoridade Palestina. As eleições presidenciais são realizadas e é eleito para presidir a Autoridade Palestina Mahmoud Abbas, do Fatah, que até hoje é o presidente da Autoridade Palestina. O Fatah
foi o principal partido, além de ser o principal partido do LP, foi o partido que mais defendeu as negociações dos acordos de Oslo. Em 2006 ocorrem eleições para o Conselho Legislativo Palestino, mas nessas eleições, em função da enorme frustração com os acordos de Oslo, das 132 cadeiras em disputa, 73 são conquistadas pelo Hamas, tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia. O Hamas passa a ser a força majoritária no parlamento palestino. O movimento que adota Mahmoud Abbas foi de constituir um governo de unidade palestina, indicando para o novo parlamento que Ismail Haniyeh, fosse chefe do Hamas, fosse escolhido primeiro-ministro. A autoridade palestina funciona mais ou menos como o semipresidencialismo de Portugal e da França, para a gente fazer aqui uma comparação mal ajambrada. Abbas propõe ao parlamento palestino a indicação de Ismail Haniyeh para primeiro-ministro. O parlamento, com maioria do Hamas, aceita essa indicação. O Hamas, naquele período, havia se comprometido com a trégua indefinida e com a solução provisória de construir o Estado palestino ao lado do Estado de Israel. Ismail Haniyeh chega a escrever uma carta a George Bush, então presidente dos Estados Unidos, afirmando o compromisso do Hamas com essa solução. Mas Israel, com o apoio dos Estados Unidos e da União Europeia, não aceita o resultado eleitoral de 2006, não aceita o resultado eleitoral e decreta bloqueio total contra a autoridade palestina, colocando Mahmoud Abbas contra a parede. Ou a autoridade palestina demitia Ismail Haniyeh e expulsava o Hamas do governo, ou o bloqueio contra a autoridade palestina não seria suspenso. Uma faca no pescoço da autoridade palestina. Mahmoud Abbas suporta essa situação por um ano, mas em 2007 ele demite Ismail Haniyeh do governo. O Hamas, em represália, expulsa o Fatah da faixa de Gaza, naquele episódio que ficou conhecido como a Guerra Civil Palestina pelos meios dominantes, meios corporativos de comunicação, porque houve um enfrentamento armado entre o Hamas e o Fatah na faixa de Gaza. Desde então você teve a divisão da liderança palestina, com o Fatah e a autoridade palestina governando a Cisjordânia e o Hamas governando a faixa de Gaza. Mas não foi só isso que aconteceu em 2007, a divisão da liderança palestina. Imediatamente depois da expulsão do Fatah da faixa de Gaza, Israel bloqueia a faixa de Gaza, muralha a faixa de Gaza. Ninguém e nada podiam entrar ou sair da faixa de Gaza sem autorização do Estado de Israel. A faixa de Gaza foi submetida a uma política de absoluta escassez de mercadorias e movimentos. Garotos e garotas que hoje têm 17 anos jamais viram a vida fora da faixa de Gaza. O crime que eles cometeram, terem nascido palestinos. Israel fez da faixa de Gaza, a partir daquele momento, um verdadeiro campo de prisioneiros, o maior campo de prisioneiros do mundo. Ou, se quisermos uma comparação histórica mais pertinente, a partir daquele momento, a faixa de Gaza se transformou no gueto de Varsóvia do povo palestino. E a cada tentativa de reação da resistência palestina, a cada ação da resistência palestina, Israel respondeu com os mesmos bombardeios cegos, com a mesma punição coletiva que nós estamos assistindo depois de 7 de outubro. Entre de 2007 a 6 de outubro de 2023, a resistência palestina, nas suas ações armadas, derrubou, matou cerca de 160 militares e civis israelenses. 8.500 palestinos foram mortos no mesmo período, em represália às ações da resistência palestina. Portanto, o 7 de outubro
e eu já vou me aproximando do fim, o 7 de outubro não é o início de nada. O 7 de outubro é a resposta a essa situação de dominação colonial. É uma resposta a essa situação de usurpação dos direitos. O 7 de outubro, se algo deveria nos espantar, não é ele ter ocorrido, mas não ter ocorrido antes. O 7 de outubro não é um ataque, é um contra-ataque. Algumas vozes dizem: o 7 de outubro foi terrorista. Não é isso que dizem? Muitos são adeptos de uma certa teoria dos dois demônios. Você tem o governo Netanyahu, que é genocida, mas o Hamas, a gente não ouve muita gente falar assim, estabelecendo uma simetria entre o Estado colonial e o povo colonizado. Isso também é uma falácia. E quem a desnudou, até de forma surpreendente, porque fazia muitas décadas que não trazia esse tipo de vocabulário à mesa dos debates, quem desnudou isso com muita clareza foi o embaixador chinês na Corte Internacional de Justiça há cerca de 3 meses. O embaixador chinês relembrou a resolução 3103 das Nações Unidas, aprovada em 1973. O que diz essa resolução 3103 das Nações Unidas? Que os povos colonizados têm o direito a todas as formas de luta contra o colonialismo, incluindo a luta armada. 1973. Foi além o embaixador chinês. Ele disse: não se aplica direito de autodefesa a Israel nessas circunstâncias. O direito de autodefesa é a conjugação de 2 fatores. Primeiro fator, o ataque de um Estado contra o outro. Segundo fator, que esse ataque tenha ocorrido em fronteiras internacionalmente reconhecidas. A ação do Hamas, a ação liderada pelo Hamas, ela não foi o ataque de um Estado contra o outro. Foi a reação de um povo colonizado contra um Estado colonial. E os territórios atacados não são internacionalmente reconhecidos como de Israel. Portanto, o direito de autodefesa, segundo o embaixador chinês, não cabia ao Estado de Israel, mas ao povo palestino. O direito de autodefesa é sempre do povo colonizado, porque à luz do direito internacional, o colonialismo é proibido. E o Estado de Israel é um regime colonial. E como regime colonial, ele deve ser derrotado e varrido. E é direito do povo palestino lutar com todas as formas de luta contra esse regime colonial. Portanto, fica claro que quando o regime sionista e seus aliados dizem que a história deste conflito começou em 7 de outubro, que até então tudo ia bem, que foi culpa do Hamas, e quando a gente até fica discutindo se o problema é que Israel respondeu de uma maneira desproporcional, excessivamente violenta, isso tudo é uma falácia. O que nós estamos assistindo é um novo episódio desde 7 de outubro, um novo episódio no qual o povo palestino o povo palestino conduz a sua justa guerra de libertação contra o Estado colonial, e o regime genocida conduz sua injusta guerra de ocupação e extermínio contra o povo palestino. Diante de uma situação como essa, não pode haver dúvidas sobre o lado a se estar. A questão palestina é a régua moral dos nossos tempos. Queremos saber onde estão as pessoas? Pergunte de que lado ela está na questão palestina. Tiro e queda. É a questão palestina a régua moral que nos permite saber onde estão as pessoas e quais são seus compromissos
éticos, ideológicos e humanitários. É verdade que quando a gente olha para o povo palestino, o que mais nos surge é o genocídio. É a dor, o sofrimento, o sacrifício impostos pelo Estado de Israel. Mas não é esse o ponto principal, embora seja o ponto mais dolorido. O ponto principal, na minha opinião, é a valentia do povo palestino. É a disposição de resistência e luta do povo palestino, que mesmo pagando uma enorme conta em termos de sacrifício humano, enfrenta o seu inimigo, enfrenta o regime colonial e muda a correlação de forças no mundo, porque a resistência palestina hoje provoca a maior onda de repúdio ao regime sionista e de apoio à própria causa palestina jamais vista. É a maior onda de mobilização popular nos Estados Unidos e na Europa desde a guerra do Vietnã. O povo palestino merece nossa solidariedade incondicional e irrestrita, não apenas porque devemos solidariedade incondicional e irrestrita com um povo colonizado que luta contra o regime colonial, mas também porque o povo palestino está lutando por todos os povos do mundo. O sangue palestino é o sangue de todos os povos do mundo. A luta palestina é a luta de todos os povos do mundo. Apoiar o povo palestino, repito, de forma incondicional e restrita, é apoiar a luta de todos os povos do mundo por sua liberdade e emancipação. Muito obrigado. Palestina livre! 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 Deixa eu fazer um complemento importante aqui. É o seguinte: vocês devem ter reparado que eu sou um judeu antisionista, certo? Mas eu sou um judeu. Tem livro ali para vender? Portanto, as pessoas afastem o escorpião do bolso, compre o livro, depois aqui na nossa atividade vai ter sessão de autógrafos. Vai ser aqui nessa mesa mesmo, os autógrafos? Pode ser. Aqui na mesa mesmo, o livro está ali para vender, aceita-se Pix, cartão de crédito. Não? Os juros não tem juros. Cartão da Rio, Bolsofã, tudo está aceitando. Então, gente,